Você já entrou em um ambiente e sentiu a presença de alguém mesmo antes de vê-lo falar? Já percebeu como certas pessoas impõem respeito sem precisar levantar a voz? Como elas ocupam espaço, não com palavras, mas com postura, firmeza e silêncio. Elas chegam e algo muda. O ambiente parece reconhecer sua força mesmo que elas não digam nada. É sobre isso que vamos falar hoje. Vivemos num mundo onde todos gritam por atenção, onde o barulho parece sinônimo de influência, onde quem fala mais alto, muitas vezes, tenta esconder o vazio que carrega por dentro. Mas os que realmente impactam são aqueles cujo silêncio carrega uma mensagem. São aqueles cuja presença comunica força, convicção, equilíbrio. Pessoas assim não precisam explicar. Elas inspiram. Não precisam se justificar. Elas são percebidas. Não correm atrás. Elas são seguidas. E mais do que tudo, elas impõem respeito não pelo volume, mas pela firmeza interior. Neste vídeo você vai entender por que o silêncio pode ser sua maior arma. Por que o autocontrole é mais poderoso do que a reação impulsiva. E como a maneira como você entra, anda, olha e se comporta, constrói a sua imagem muito antes que qualquer palavra seja dita. Porque no fim, o que grita mais alto não é a sua voz, é a sua energia. É o que você emana, é o que você sustenta, é o que você carrega quando ninguém está falando nada. E se você sente que ainda não é visto com o respeito que merece, esse vídeo pode ser a chave para virar esse jogo de vez. Antes de continuar, comente aqui embaixo. Minha presença vai falar mais alto que minhas palavras. Essa simples frase não é só um comentário, é um compromisso. É um grito silencioso de quem decidiu se tornar alguém que inspira pelo exemplo, não pela explicação. Se esse conteúdo te inspira a se tornar alguém mais firme, mais respeitado e mais centrado, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa força silenciosa. Mostre que você está construindo uma presença que se impõe sem precisar forçar. Porque a partir de agora, você vai aprender a dominar o poder do silêncio e fazer com que sua presença fale por você. E quando isso acontecer, você não precisará mais gritar para ser ouvido. Você será respeitado antes mesmo de dizer uma palavra. Parte 1. A energia que antecipa a sua chegada. Antes que você diga qualquer coisa, sua presença já anunciou quem você é. O modo como você entra em um ambiente, o ritmo da sua respiração, o contato visual, a postura dos seus ombros, tudo isso fala por você. E as pessoas ouvem, mesmo sem perceber. Vivemos em um mundo hipersensível a sinais não verbais. O cérebro humano capta posturas, tons, expressões e gestos antes mesmo de compreender as palavras. Ou seja, sua energia chega primeiro, e é ela que define se você será ouvido com atenção ou ignorado em segundos. A presença forte não é feita de arrogância, é feita de controle. Quem tem presença verdadeira não precisa se impor com gritos ou gestos exagerados. Basta estar ali inteiro, calmo, enraizado. É o silêncio que revela a firmeza. É o olhar que comunica segurança. É o corpo que diz: eu sei quem sou e não preciso provar nada para você. Marco Aurélio escreveu. A verdadeira força está na tranquilidade de quem não precisa provar nada. E essa tranquilidade não é ausência de intensidade. É domínio. É consciência. É poder em estado de paz. Quando você se conhece, seu corpo se alinha com sua mente. Sua energia se torna coesa. Seu caminhar se torna firme. E sua presença se torna magnética não por esforço, mas por integridade. Pessoas assim não interrompem conversas para chamar atenção. Elas escutam com presença, respondem com pausa, falam com cadência, estão inteiras, estão aqui, estão vivas e conectadas. E isso é raro. E o que é raro, impõe respeito. Você não precisa se explicar para parecer relevante. Precisa apenas sustentar quem você é mesmo em silêncio. Quem domina essa arte, transforma o silêncio em autoridade. E quem transforma o silêncio em autoridade,
se torna impossível de ignorar. Porque presença não é sobre ocupar espaço, é sobre moldar o espaço com quem você é. E lembre-se, as pessoas não lembram do que você disse, mas de como se sentiram perto de você. Sua presença cria emoções. Ela pode acalmar ou intimidar, atrair ou repelir, inspirar ou afastar. E tudo isso acontece antes mesmo da primeira palavra. Por isso, treine sua presença. Ajuste seus gestos. Aperfeiçoe seu olhar. Aprenda a respirar com propósito. Esteja consciente do seu corpo. Cuide da sua mente, porque o que você cultiva por dentro molda o que você transmite por fora. O silêncio, quando bem usado, se torna uma declaração, uma identidade, um portal. E quando sua presença fala, ninguém ousa interromper. Parte 2. Dominar a emoção. É dominar a sala. A maioria das pessoas entra em um ambiente tentando se adaptar. Elas observam, leem o clima e moldam sua energia para se encaixar. Mas os que dominam o ambiente não se moldam. Eles moldam. E como fazem isso? Controlando a si mesmos. O domínio emocional é o que separa os líderes dos seguidores. É fácil parecer confiante quando tudo está sob controle. Difícil é manter o equilíbrio quando algo sai do script, e é nesses momentos que a sua verdadeira presença é testada. Ali, diante do imprevisto, é que se mede a solidez do seu interior. Epicteto dizia: não são os eventos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm sobre os eventos. Ou seja, não é o que acontece com você, mas como você responde, e essa resposta não vem da boca, vem da mente treinada, da alma fortalecida, da disciplina emocional. Aqueles que têm domínio emocional não reagem de imediato. Eles respiram, observam, refletem. Eles não cedem ao impulso de justificar, de atacar, de se defender, porque sabem que toda vez que perdem o controle, perdem também o respeito de quem os observa. Reagir impulsivamente é humano, mas dominar essa reação é extraordinário. E nesse domínio está o poder. Quem se controla se torna imprevisível para o mundo e previsível para si mesmo. E isso gera confiança, não só externa, mas interna. Quando você domina suas emoções, sua presença se torna imperturbável. Você passa a ser o ponto de estabilidade em meio ao caos. E isso é extremamente poderoso. As pessoas te olham e enxergam em você um pilar, uma âncora, um farol. E o mais importante, elas sentem que podem confiar em você. Porque alguém que não se deixa abalar transmite segurança. E a segurança é magnética. É por isso que muitos buscam os calmos em momentos de crise, porque sabem que ali há clareza, a base, a decisão ponderada. Dominar suas emoções não é se isolar do sentir, é ser o comandante do seu mar interno. É saber navegar mesmo quando há tempestade. É manter o leme firme mesmo com os ventos contrários. E cada vez que você consegue isso, reforça a sua imagem de firmeza diante do mundo. Num mundo de gente explosiva, aquele que permanece calmo se torna referência. Num mundo de respostas rápidas e vazias, aquele que silencia por sabedoria se torna escutado com reverência. E isso não é fraqueza, é força refinada. Sêneca dizia: nada é tão admirável em um homem quanto a serenidade diante da adversidade. E essa serenidade não é ausência de dor, é presença de consciência. Dominar a emoção não significa sufocar sentimentos, mas direcionar, luz. É saber que até a raiva pode ser útil se controlada, que a frustração pode ser combustível se canalizada, e que o medo pode ser um conselheiro se não for um tirano. O estoico não anula suas emoções, ele as educa, ele as transforma em virtudes práticas. Sua capacidade de se conter, de se recompor e de responder com firmeza, e não com fúria, é o que transforma sua presença em liderança silenciosa. Porque liderança de verdade começa dentro. Começa com o exemplo, não com a imposição. A voz que fala mais alto nem sempre é a que mais convence. Mas o silêncio carregado de autocontrole, esse sim, muda o clima de qualquer sala. Ele impõe uma atmosfera.
Ele gera uma pausa. Ele comanda o ritmo sem precisar interromper. Ele mostra que você não está tentando controlar os outros porque já controla a si mesmo. E quem domina o ritmo, domina o ambiente. Domine a si mesmo e o mundo ao redor começará a se alinhar com a sua frequência. Porque quando sua presença for mais forte que seu impulso, você não vai apenas entrar em uma sala, você vai transformá-la. E quem transforma silenciosamente permanece inesquecível. Parte 4. O olhar que penetra almas. O poder do contato visual, seu olhar é um espelho da sua mente. É através dele que as pessoas percebem sua presença, sua verdade, sua segurança. E é nele que repousa um dos maiores símbolos de respeito silencioso que você pode carregar. O contato visual não é apenas um gesto de educação, é um sinal de domínio. Quem olha nos olhos transmite presença. Quem sustenta o olhar transmite confiança. Mas quem desvia constantemente transmite dúvida, receio, insegurança. Em momentos de tensão, o olhar firme pode ser mais eloquente do que qualquer argumento. Ele comunica: eu estou aqui, consciente, e não fujo da situação. O estoico não se esquiva. Ele encara a realidade, encara a dor, encara o outro com serenidade. Porque ele sabe que fugir do olhar é fugir de si mesmo. Ele sabe que um olhar sustentado com coragem é a mais pura expressão de aceitação da verdade do momento. Imagine uma reunião importante, uma conversa difícil, uma situação desconfortável. Aquele que consegue sustentar o olhar sem agressividade, mas com presença, assume o papel de comando sem dizer uma só palavra. Não se trata de encarar para intimidar, mas de se conectar, de mostrar que você está inteiro naquela interação. É olhar com atenção, com intenção, com firmeza e com calma. É um convite silencioso para que o outro também esteja presente. Há uma diferença imensa entre olhar e ver. Quem apenas olha, passa. Quem realmente vê, impacta. Quem vê com presença, marca. E quem marca com o olhar, muitas vezes é lembrado para sempre. Seu olhar tem que dizer: eu estou aqui e nada me abala. E mais do que isso, eu estou aqui e você pode confiar. Treinar isso começa com pequenos exercícios diários. Quando conversar com alguém, segure o olhar um pouco mais do que está acostumado. Fique confortável no desconforto. Respire, esteja presente, não fuja. Olhe também para você no espelho todos os dias. Encara-se, reconheça-se, respeite-se. Observe as sutilezas do seu próprio olhar e como ele muda conforme seu estado interno. Faça dele um termômetro da sua consciência. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Quando seu olhar está firme, sua mente está firme. E o mundo reconhece isso. As palavras podem ser mal interpretadas, mas um olhar verdadeiro nunca mente. Ele pode acalmar uma alma inquieta, desarmar uma crítica e oferecer apoio onde as palavras seriam insuficientes. Em uma sociedade distraída, quem sustenta o olhar comunica foco. Em um mundo ansioso, quem mantém os olhos calmos comunica estabilidade. Em um ambiente competitivo, quem olha nos olhos com tranquilidade comunica autoconfiança. E num mundo carente de verdade, um olhar presente vale mais do que 1000 discursos ensaiados. O olhar é uma ponte entre dois mundos, o que você sente e o que o outro percebe. Use essa ponte com sabedoria. Construa confiança, imponha presença e transmita paz. Treine o olhar para ser um reflexo da sua verdade, da sua integridade e do seu domínio interno. Porque quando o silêncio encontra um olhar seguro, o respeito nasce, mesmo que nenhuma palavra tenha sido dita. E é nesse espaço entre o silêncio e o olhar que a verdadeira autoridade se revela. Um olhar que comunica a verdade pode silenciar até o mais ruidoso dos ambientes. Parte 5. A voz que não precisa gritar. Domínio através da calma. Existe um tipo de voz que não precisa de volume para ser ouvida. É a voz tranquila, firme, compassada, a voz de quem tem convicção interior. Num mundo em que todos falam ao mesmo tempo, quem sabe falar devagar se destaca. A forma como você fala revela seu estado interno.
Se sua voz é acelerada, agitada, ansiosa, as pessoas sentem isso. Se é ríspida, agressiva, cortante, elas sentem também. Mas quando você fala com firmeza e serenidade, sem pressa e sem medo, você transmite confiança. Você atrai atenção. Você passa a sensação de que pensa antes de falar, e isso, por si só, cria respeito. Sêneca dizia: uma alma tranquila é um campo fértil para a razão. E quando a alma está tranquila, até a fala se torna mais poderosa. Porque cada palavra deixa de ser apenas ruído e passa a ser presença. Passa a ser um marco, um corte, uma verdade que reverbera além da fala. Você não precisa ser o mais falante da sala. Precisa ser o mais consciente. O que escolhe o momento de falar. O que sabe a hora de calar. O que entende que a pausa entre as palavras carrega tanta força quanto as palavras em si. A pausa certa vale mais do que 1000 frases mal colocadas. Pessoas que dominam a própria voz criam respeito sem exigir. Elas tocam sem empurrar. Elas ensinam sem humilhar. E acima de tudo, elas não precisam elevar o tom porque já elevaram o conteúdo. E quando o conteúdo é elevado, o tom se torna irrelevante. Falar baixo, com controle, não é sinal de submissão. É sinal de quem não precisa provar nada. É sinal de quem domina a si mesmo, de quem não se deixa manipular pela urgência alheia, nem pela ansiedade da aprovação. Treine isso. Reduza o ritmo da sua fala em momentos de tensão. Respire antes de responder. Use pausas como armas. Permita que cada frase tenha o peso e o impacto que merece. Evite a pressa de preencher o silêncio. Muitas vezes, é no silêncio que suas palavras ecoam mais fundo. E às vezes, é nesse espaço entre as frases que o outro realmente te escuta. Marco Aurélio dizia: fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. Essa frase resume o verdadeiro poder da comunicação estoica. Ela te convida a refletir antes de emitir qualquer som, a dar valor à sua voz. Quando você domina a sua fala, você assume o controle da situação. Você não cede ao impulso de falar demais, justificar demais, explicar demais. Você escolhe quando, como e por que dizer algo, e isso transforma sua comunicação em estratégia. E essa escolha é um ato de poder, é um ato de consciência, é um gesto de respeito por si mesmo e pelos outros. Porque no fim das contas, quem não domina a própria voz acaba sendo dominado pelas reações dos outros. Mas quem fala com equilíbrio, lidera com autoridade. Fale menos, fale melhor, fale com verdade, e verá que sua voz, mesmo sem gritar, será lembrada. E o silêncio entre as suas palavras será sentido como uma força, não como ausência. Parte 6. A arte de impor respeito sem dizer uma palavra. O verdadeiro respeito não é comprado, exigido ou forçado. Ele é construído. E o mais interessante, muitas vezes ele nasce no silêncio. Pessoas que impõem respeito sem falar são aquelas que desenvolveram algo raro, uma integridade interna tão forte que é percebida mesmo sem ser explicada. Você já esteve perto de alguém assim? Que te fazia ajustar a postura sem que dissesse uma palavra? Que te fazia refletir mais antes de responder, só pela maneira como te olhava? Essas pessoas não estão tentando se impor. Elas apenas são. Elas emanam uma energia que desperta seriedade, presença, consideração. Essa presença nasce de escolhas diárias, de não se envolver em conversas fúteis, de não reclamar excessivamente, de não dramatizar, de não se justificar a todo momento. Quem sabe quem é. Não precisa explicar o tempo todo. Não precisa gritar para ser ouvido, nem se defender para ser compreendido. Sêneca dizia: a dignidade consiste em merecer respeito e não em impô-lo. Ou seja, quanto mais você vive de forma alinhada com seus princípios, mais sua simples presença começa a comunicar isso. As pessoas te observam muito mais do que você imagina. Elas analisam como você reage, como lida com críticas, com atrasos, com frustrações. E quando você responde tudo isso com equilíbrio, com clareza, com sobriedade,
O respeito vem naturalmente, porque você se torna previsível na integridade, e isso é raro. A firmeza silenciosa é mais poderosa que 1000 argumentos. Um gesto calmo diante da provocação, um sorriso neutro diante da crítica, um não firme, mas educado. Tudo isso constrói uma reputação que não depende de discursos. Dominar essa arte exige prática. Significa sair do papel reativo. Significa não se deixar arrastar pelas emoções alheias. Significa ser o centro estável no meio do caos, a âncora firme onde todos se apoiam quando tudo está à deriva. E o mais interessante, quando você passa a viver assim, os outros começam a ajustar seu comportamento diante de você. Eles falam com mais cuidado. Eles pensam antes de agir. Eles respeitam não por medo, mas por reconhecimento. Porque a autoridade de verdade não se impõe. Ela se constrói com base, com postura, com atitude. E quando você entende isso, você começa a viver em um nível onde a sua simples presença já faz diferença no ambiente. E quem faz diferença, deixa legado. Você quer ser ouvido? Comece sendo digno de ser escutado no silêncio. Quer ser respeitado? Comece impondo respeito em si mesmo, nas suas atitudes, nos seus limites, na sua calma. Porque no final, o mundo respeita quem se respeita primeiro. E nada grita mais alto do que o silêncio de quem vive com verdade. Parte 7. Não peça permissão para ser quem você é. Viver buscando aceitação é viver em cativeiro. É caminhar com as asas amarradas, esperando que alguém diga: agora você pode voar. Mas a verdade é, ninguém vai te dar permissão para ser grande. Ninguém vai bater nas suas costas e te autorizar a se tornar imponente, forte ou livre. Essa permissão tem que vir de dentro. Ela nasce no momento em que você para de se moldar para caber em expectativas pequenas. O estoico não vive sob o olhar aprovador dos outros. Ele vive sob o olhar atento da própria consciência. Ele se pergunta: isso é coerente com quem eu quero ser? E não será que os outros vão gostar? A busca constante por validação mina sua força interior. Faz com que cada passo dependa da opinião alheia. E aos poucos, você deixa de existir por si mesmo e passa a viver para os outros. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. A verdadeira grandeza não pede licença. Ela se afirma com dignidade. Ela não é arrogante, mas também não é submissa. É firme, clara e consciente do próprio valor. Você quer ser respeitado? Então pare de perguntar se pode ser. Comece a viver como quem já é, porque o mundo trata você com o reflexo daquilo que você permite. Se você se desculpa por existir, as pessoas te diminuem. Se você se impõe com respeito, as pessoas ajustam o tom. Se você se valoriza em silêncio, elas aprendem a te valorizar sem que você precise pedir. Dê a Deus a necessidade de agradar a todos. Você não é para todos e isso é um dom. Sua essência tem valor demais para ser diluída em aprovação. Quem te respeitará de verdade não precisa que você se esconda. Precisa que você se revele. A presença que marca é aquela que não se desculpa por ser intensa, que não recua por medo de ofender, que não se diminui para confortar. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que você não está esperando ser aceito. Você já se aceitou, e isso basta. Porque quem se autoriza, se liberta. E quem se liberta, inspira. E mais, pare de pedir permissão emocional para sentir, desejar ou agir. Muitos vivem esperando uma aprovação invisível para dar passos que só eles podem autorizar. Estão presos não porque lhes faltam asas, mas porque têm medo de usá-las. O estoico compreende que sua liberdade não é dada, ela é construída. A cada escolha consciente, a cada não dito com firmeza, a cada sim dito com coragem, ele não vive pelos padrões alheios, vive pelos seus próprios valores e os sustenta mesmo quando está sozinho. Você não precisa que o mundo diga que você é suficiente. Você precisa decidir que já é.
E isso muda tudo. Muda sua postura, seu olhar, seu caminhar. Muda o campo energético ao seu redor. Muda as relações que você atrai. Pessoas que vivem autorizadas por si mesmas incomodam os que vivem esperando aprovação, mas também libertam aqueles que estavam adormecidos. Então pare agora e olhe para dentro. O que você está esperando para viver plenamente quem você é? Uma permissão? Uma chance? Um sinal? Este é o sinal. Este é o chamado. A vida começa a responder quando você para de se perguntar se tem o direito. Você tem. Sempre teve. Seja quem você nasceu para ser. Sem explicações. Sem desculpas. Sem rodeios. Porque a vida real a que inspira e deixa legado só começa quando você finalmente decide parar de pedir permissão para existir por completo. Antes de continuar, se essa mensagem está te tocando de alguma forma, então faça algo poderoso agora mesmo. Escreva nos comentários: "Eu me autorizo", e afirme para o mundo e para si mesmo que você não vai mais esperar permissão para viver com intensidade. Curta este vídeo se ele acendeu algo dentro de você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui é o lugar de quem busca evolução verdadeira, sem máscaras, sem filtros, sem permissão. Agora sim, vamos seguir para a próxima parte. Parte 8, o silêncio que diz tudo. E quando calar é a resposta mais forte. Em um mundo onde todos querem falar, ser ouvidos, responder, explicar, defender, calar pode ser o gesto mais poderoso. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência, é presença elevada. É uma resposta que vem da força, não da fraqueza. É o domínio total de quem não precisa provar nada, nem a si mesmo, nem ao mundo. Quantas vezes você se pegou discutindo para ter razão? Ou tentando justificar algo que no fundo nem precisava? Quantas vezes você gastou energia com quem já havia decidido não te entender? Com quem ouve apenas para rebater, não para compreender? O estoico entende que há momentos em que a melhor resposta é o silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o da soberania. O silêncio que não foge, observa. Que não ataca, contempla. Que não se apaga, se impõe. Que não recua, apenas não se rebaixa ao ruído. Sêneca escreveu. Muitas vezes, manter o silêncio é mais útil do que falar, pois ele poupa você de arrependimentos. Quando você cala com consciência, você mostra que está acima da necessidade de se explicar. Você mostra que se basta, que sua paz vale mais do que qualquer disputa, que seu foco está na construção, não na distração. Esse tipo de silêncio não é passivo, ele é estratégico. Ele retira o combustível da discussão, ele corta a expectativa do outro, ele muda o clima do ambiente, ele desarma sem levantar a mão, ele bloqueia a manipulação emocional com a força da serenidade. Pessoas que têm domínio sobre o próprio silêncio têm domínio sobre si mesmas. E isso é raro, porque silenciar exige maturidade, exige inteligência emocional, exige priorizar o que realmente importa. O silêncio bem posicionado faz com que suas palavras futuras tenham mais peso. Porque quando você só fala o necessário, cada frase é percebida como escolha, como valor, como impacto. Suas palavras deixam de ser comuns, tornam-se presença. Epicteto dizia: primeiro aprenda o significado do que você diz, e então fale. E às vezes, o silêncio é a lição mais profunda que você pode oferecer. Use o silêncio para ler melhor as pessoas, para perceber o que está por trás das palavras, para entender as intenções, não apenas as falas. O silêncio te dá espaço para enxergar mais. Aprenda a usar o silêncio como uma ferramenta de autoridade. Não para se esconder, mas para mostrar domínio. Não para fugir, mas para economizar poder. Porque cada vez que você responde ao caos com silêncio consciente, você amplia sua força interna. O mundo espera reatividade. Ele vive de estímulo e resposta. Mas quando você quebra esse ciclo e responde com silêncio, você cria ruptura. Você se destaca. Você se impõe sem esforço. Porque quando o mundo espera que você reaja e você silencia com postura, você desarma, você desmonta, você comanda.
e você protege o que mais importa: sua energia, seu foco e sua paz. E isso é respeito em estado puro, é poder em sua forma mais sutil. É sabedoria que não precisa de palco para ser sentida. Lembre-se, o silêncio que nasce da consciência não é fraqueza, é superioridade. É a voz do sábio que escolheu a paz em vez do orgulho. Parte 9: o poder de dizer não. Proteja sua energia como um guerreiro interior. Um dos atos mais poderosos que você pode praticar na vida é simples, direto e profundamente desafiador. Dizer não. Dizer não é afirmar sua verdade. É proteger o seu tempo, sua energia, sua paz. É colocar limites que definem quem você é e quem você não está disposto a ser, porque toda vez que você diz sim para agradar, mas por dentro queria dizer não, você se abandona um pouco mais. O estoicismo ensina que devemos viver de acordo com a razão e não com as pressões externas. Marco Aurélio escreveu: "Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um." E ser um homem ou mulher de verdade exige coragem para frustrar expectativas alheias. O seu não é um escudo contra o excesso, contra o abuso, contra a invasão. Ele delimita seu espaço emocional, físico e mental. É como construir muros internos para que apenas o que é saudável e coerente com seus princípios tenha permissão para entrar. E o mais importante, o verdadeiro poder de dizer não está na maneira como ele é dito. Sem culpa, sem raiva, sem justificativas infinitas. Um não calmo é mais respeitado do que 1000 explicações ansiosas. Quando você aprende a dizer não, você filtra amizades e relações por maturidade, não por carência. Você se liberta da obrigação de ser tudo para todos. Você recupera o controle sobre sua rotina e sua saúde mental. Você faz do seu tempo um território sagrado e do seu foco um templo. Você não precisa ser rude, só precisa ser firme. Você não precisa justificar tudo, só precisa ser claro. O respeito nasce da coerência, e a coerência nasce de dizer não quando necessário. Epicteto ensinava: se alguém tenta te forçar a fazer algo contra a tua natureza, lembra-te, você é livre para recusar. Dizer não é um ato de liberdade. É uma afirmação silenciosa de que você se conhece, se respeita e se prioriza. E num mundo onde todos estão sobrecarregados, quem sabe dizer não é quem vive com equilíbrio. Mais do que uma barreira, o não é um convite para que o outro aprenda a respeitar seus limites, para que você ensine, com firmeza e respeito, onde termina o que é seu e onde começa o que é do outro. Um não bem colocado é também um espelho, ele reflete sua autoestima e ensina o outro a enxergar isso. A partir de hoje, veja seu não como um portal. Toda vez que você o utiliza com consciência, você abre espaço para aquilo que realmente importa, porque o não certo, dito na hora certa, é o maior sim que você pode dar a si mesmo. Então, antes de aceitar o próximo convite, o próximo favor, a próxima demanda, respire fundo e se pergunte: isso me aproxima da vida que quero viver ou me afasta de mim? Se afasta, diga não, com firmeza, com serenidade, com amor próprio, porque às vezes o verdadeiro poder está exatamente em recusar com elegância aquilo que não merece sua energia. E lembre-se, quem tem coragem de dizer não com respeito é exatamente quem mais merece ouvir sim da vida. Parte 10: construa sua presença antes de querer influência. No mundo atual, todos querem ser ouvidos, seguidos, admirados. A maioria busca influência, poucos constroem presença. Mas é a presença, e não a performance, que muda um ambiente. É a sua energia silenciosa, o seu comportamento consistente, o seu caráter sem palco, que define se as pessoas vão confiar, seguir ou apenas observar. O estoico entende que influência de verdade não nasce da vontade de impressionar. Ela nasce da coerência, das pequenas escolhas repetidas com disciplina, de ser firme mesmo quando ninguém está olhando, de manter a palavra mesmo quando seria mais fácil abandoná-la. Presença é aquilo que fica quando você sai da sala.
É o que as pessoas dizem quando você não está por perto. É o respeito que permanece, mesmo na ausência. É a lembrança da sua integridade, mesmo sem você precisar se afirmar. Marco Aurélio, imperador e filósofo, não precisava gritar para liderar. Sua postura era seu comando, sua ética era sua autoridade. Ele escrevia para si mesmo e, ainda assim, suas palavras influenciam o mundo 2000 anos depois. Pare de correr atrás de atenção. Comece a construir profundidade. O respeito que dura é aquele que nasce do impacto silencioso. Aquele que transforma não pelo barulho, mas pelo exemplo. Influência verdadeira não depende de luzes, ela brilha mesmo na sombra. Você quer ser influente? Seja íntegro. Quer ser lembrado? Seja útil. Quer ser ouvido? Fale menos e haja mais. A autoridade verdadeira vem de dentro e se espalha sem esforço. As pessoas sentem quando você carrega a verdade nas atitudes. Quando seu sim tem força, porque seu não é respeitado. Quando sua firmeza inspira, em vez de assustar. Presença não é sobre quantidade de seguidores, é sobre profundidade de impacto. Não é sobre se destacar no barulho, é sobre ser inconfundível no silêncio. Aquele que tem presença entra em um ambiente e muda a energia, não porque se impõe, mas porque é autêntico. A sua presença deve dizer: eu me conheço, eu me cuido, eu me comprometo. Esse tipo de energia não precisa ser vendida, ela é sentida. Ela cria segurança, direção e inspiração em quem te observa. E isso só é possível quando você vive com intenção, e não apenas por repetição. Presença verdadeira começa nas pequenas coisas, na pontualidade, na escuta atenta, no respeito silencioso, no cumprimento das promessas, na forma como você lida com a pressão. Presença é a somatória das atitudes consistentes que ninguém vê, mas todos sentem. O mundo está cheio de discursos, mas carente de exemplos. Está repleto de conteúdo, mas sedento por caráter. Sua presença é sua maior mensagem. Então trate-a como prioridade. Ela vale mais que qualquer branding, mais que qualquer estética, mais que qualquer tendência passageira. Todos os dias, ao acordar, pergunte-se: o que minha presença está ensinando hoje? Porque o mundo está te observando mesmo quando você acha que não. E aquilo que você transmite sem esforço é o que mais convence. E lembre-se, antes de tentar influenciar, influencie a si mesmo. Antes de liderar os outros, lidere seus impulsos, sua mente, seu caminho. A influência que começa em você jamais será superficial. Ela será sólida, sentida e, acima de tudo, respeitada. Parte 11. A verdadeira autoridade não precisa de volume. Vivemos numa era onde gritar virou sinônimo de liderança e impor se confundiu com inspirar. Mas o estoicismo nos lembra de algo essencial. A verdadeira autoridade é serena. Ela não se exibe, ela se estabelece. Não pelo tom elevado da voz, mas pela firmeza silenciosa do caráter. Quantas vezes você já viu alguém tentar comandar pela força, mas perder o respeito pelo excesso? A autoridade genuína não é aquela que domina, é a que direciona. Ela é percebida, não declarada. Ela é sentida, não exigida. Sêneca dizia: a voz tranquila da razão sempre se impõe sobre o tumulto da multidão. E é exatamente isso que falta hoje. Pessoas que liderem com presença e não com imposição. Que eduquem pelo exemplo e não pela opressão. Que conduzam com firmeza, mas sem perder a humanidade. Quando você desenvolve verdadeira autoridade interior, sua simples presença comunica segurança. Sua postura transmite clareza. E sua energia elimina dúvidas. As pessoas sabem que você sabe o que está fazendo e isso basta. Elas se sentem guiadas, não coagidas. Elas respeitam sua posição, não por medo, mas por confiança. Essa autoridade nasce da congruência, do alinhamento entre o que você diz e o que você faz, entre o que você prega e o que você vive. Autoridade que não vem da prática é só discurso bonito, e discurso bonito sem prática é vazio com verniz. O estoico não precisa se afirmar. Ele não tenta convencer pela força.
Ele convence pela firmeza da presença, pela tranquilidade diante do caos, pela consistência nos valores. Ele sabe que a verdadeira influência acontece sem precisar gritar. Você quer conquistar autoridade real? Comece sendo fiel a si mesmo. Seja estável nas emoções. Seja justo nas decisões. Seja firme sem ser duro. Seja gentil sem ser frágil. Porque quem consegue unir força com sabedoria, torna-se admirável sem precisar de alarde. E essa autoridade silenciosa é poderosa. É aquela que atravessa as estações da vida sem perder o eixo. É aquela que permanece quando os holofotes se apagam. É a que inspira, sem forçar, que comanda, sem sufocar, que lidera, sem dominar. A verdadeira autoridade é como uma árvore forte. Não se move com qualquer vento. Não grita sua existência. Mas todos sabem que ela está ali firme, sólida, confiável. Suas raízes são profundas. Seu impacto é duradouro. E lembre-se, não é o volume da sua voz que te dá autoridade. É o peso das suas atitudes. É o silêncio das suas convicções. É o exemplo que você oferece quando ninguém está olhando. Porque no fim, o que faz alguém ser respeitado de verdade é a coerência entre o que se vive e o que se ensina. E isso, nenhum grito consegue forjar. A verdadeira autoridade não é barulhenta, ela é inevitável. E os que a possuem não precisam anunciá-la. Ela é reconhecida, sentida, gravada na memória dos que cruzam seu caminho. Chegamos ao final de uma jornada intensa. Uma travessia interior pelos pilares que constroem respeito, presença e força verdadeira. Ao longo deste caminho, talvez você tenha se enxergado em muitos pontos nas lutas silenciosas, nas decisões difíceis, nos momentos em que foi mais fácil se calar do que se impor. Mas agora, algo mudou. Você não é mais o mesmo de quando começou este vídeo, porque cada parte aqui tocou algo dentro de você que estava adormecido. Cada palavra foi um lembrete, cada reflexão foi um espelho, e cada silêncio, uma convocação para agir. O estoicismo não é filosofia de livros empoeirados. É manual de vida real. É prática diária. É escudo e espada. E hoje você foi convidado a empunhar esses dois com sabedoria, firmeza e propósito. Lembre-se, o mundo não precisa de mais gente barulhenta. Precisa de mais gente profunda. Gente que se conhece, se respeita e se ergue com dignidade mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você não precisa da permissão de ninguém para ser forte. Você só precisa de coragem. Coragem para manter sua essência intacta num mundo que tenta te moldar a todo instante. Agora leve tudo isso com você. Não como um discurso inspirador que se perde com o tempo, mas como uma nova base, uma nova fundação. Porque o que foi dito aqui foi para acordar o que há de melhor em você. E se esse vídeo tocou a sua alma, deixe nos comentários. Eu decido viver com presença e poder. Assim você afirma o compromisso de não voltar atrás, de não regredir, de não se apequenar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Aqui, você sempre encontrará mais do que motivação. Encontrará verdade. Encontrará direção, encontrará força. A partir de hoje, destrua a versão fraca de si mesmo e reconstrua sua grandeza. Em silêncio, com disciplina e com uma presença que ninguém ousa ignorar. Nos vemos no próximo vídeo. Seja grande, seja forte, seja imbatível.